Bem-vindos a todos, muito boa noite. Vamos começar nossas leituras com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Admiro as coisas certas e trabalho para que elas se elevem mais. No livro dos Espíritos, sobre a desigualdade das riquezas, a pergunta 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que tenha tomado. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Entenda-se bem, sempre. É verdade. No livro A Gênese, a gente está no capítulo da Gênese espiritual falando sobre a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. A gente começou da última vez falando dos espíritos que vieram para a Terra. E a gente lembra aqui da noção que a gente tem da transmigração de espíritos que vieram de outras galáxias, de outros mundos, que vieram para a Terra e que se caracteriza pela raça adâmica. Então, vamos continuar com esse capítulo que já faz aqui uma explicação dessa situação. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas com homens primitivos, imersos na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça tem desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra, havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Relegando aquela raça para essa terra de labor e de sofrimentos, Deus teve razão para lhes dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, um ser que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, ele enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e de caridade, que ela, a raça, desconhecia e que seria a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido que os espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas,
simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus, nem entre as que vieram depois, todas estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia se entender com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, seria mister se aplicassem às mesmas almas. Se essas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus teria criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, consequentemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Diz-se que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor e terão a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo e não o resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Diz-se que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem depurando-se. Que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também em relação às suas vidas posteriores e então, mas só então, lhe darão a missão um sentido real e sério, que a razão pode aceitar. É isso. A reencarnação é uma coisa muito lógica, realmente. Indubitavelmente. Vamos então terminar com a trova de Ulisses Bezerra, Sentenças da Estrada, que está no livro Trovas do Outro Mundo. É um livro psicografado por Chico Xavier. Quem não crê na obediência e ao descontrole se aninha, olha um comboio apressado quando sai fora da linha. Sinônimo luminoso no dicionário da vida, liberdade verdadeira, obrigação bem cumprida.